Oi, meus amores, oi, minhas amoras. Tudo bem com vocês? Professora Lucy falando, mais um videozinho para o nosso canal. A intenção do canal é que a informação chegue o mais longe possível, para a gente conseguir ajudar as pessoas que estão ali querendo prestar vestibular, mas que estão com algumas inseguranças a respeito da redação. Eu vou aproveitar um pouquinho da minha experiência e vou conversar com vocês hoje sobre um tema que eu acho que é muito importante, que é as diferentes grades dos vestibulares. Esse nosso tema é um tema muito caro. Sabe por que é caro? Porque são poucas as pessoas que conhecem de verdade as grades dos vestibulares e que, portanto, te instruem. Olha, tal vestibular vai querer de você isso aqui. É isso que tal vestibular considera um bom texto. Um bom texto é um texto que traz uma intervenção. Olha, mas esse outro vestibular aqui não te pede intervenção. Então, do que a gente precisa? A gente precisa dessa informação para saber e regular o nosso texto conforme o desejo daquela determinada instituição. Luci, eu vou prestar 3 instituições diferentes. Eu vou prestar a VUNESP, eu vou prestar a FUVEST, eu vou prestar o Enem. Posso escrever o mesmo tipo de texto para as 3? Se você me pergunta tipos de texto, eu vou dizer sim, os 3 vão trabalhar com a dissertação ortodoxa. Mas se você me perguntar, posso organizar esses textos exatamente da mesma maneira? Eu já vou falar para você, opa, cuidado aí. Por que você vai tomar cuidado? Porque a VUNESP tem um padrão, a FUVEST tem outro, o Enem tem outro. As exigências dos vestibulares são diferentes. Então, por isso que eu quero conversar com você. Vamos pensar em cada um deles e ver o que é uma boa redação para, por exemplo, a VUNESP. Eu queria começar por ela. Quando a gente fala em VUNESP, a gente imagina o seguinte: a gente imagina um vestibular que vai entrar no mundo complexo do debate, vai entrar naquele mundo daquelas questões que exigem um pouco mais de reflexão, porque eles gostam de temas mais polêmicos. A VUNESP já trabalhou um número enorme de temas, porque a gente tem que pensar que a VUNESP organiza vários vestibulares. Mas a VUNESP, por exemplo, te perguntou no ano passado se o carro é o novo cigarro. Qual a visão que a gente tem do cigarro? Poxa, o cigarro, ele é um vício apresentado na sociedade, mas que passou por um momento de grande valorização. O carro também, mas hoje a gente começa a pensar no seguinte: o carro não é um vício, o carro é um veículo que você usa para ir de um ponto A um ponto B com mais conforto, que já foi esse sinônimo de liberdade, de status, etc. Ainda é, vai. Mas que hoje a gente começa a parar para pensar e falar assim: não, peraí, mas não tem alguma outra alternativa? Uma alternativa, inclusive ecologicamente melhor? Ir de bicicleta, por que não? O transporte coletivo, como é o transporte coletivo? Ele é mais desejável ou menos desejável? Ou seja, eles te fazem uma pergunta. E todas as vezes que o vestibular te faz uma pergunta, presta atenção aqui, por favor. Você tem que responder. Lucy, mas assim, implicitamente, né? Explicitamente. Responda. Lucy, mas eu vou começar tipo questionário assim? Não, sim. Não, você não vai fazer isso. Mas você vai deixar a construção da sua tese usando de preferência as palavras da pergunta tema. Pausa para indignação. É isso mesmo. Lucy, não é cópia. Não é cópia. A VUNESP faz uma espécie de cata-palavras dentro do seu texto. Ela vai procurar as palavras-chave. Então, se por acaso a construção é exatamente essa, o carro é um novo cigarro, e você acredita que sim, você pode começar sua redação, mas direto assim. O carro hoje é um novo cigarro. Ponto. Você está afirmando. Aí você segura na argumentação para defender, tá? Lembra que a argumentação é a parte mais importante do seu texto. Mas o seu posicionamento é o que vai instruir toda a sua argumentação. Lembra que a sua introdução é uma espécie de roteiro que deve ser seguido no desenvolvimento. Então você vai retornar o tempo inteiro para essa resposta e você vai olhar com muito cuidado.
Esse argumento aqui está defendendo o meu posicionamento? Portanto, retomando, VUNESP, responda a pergunta tema claramente. Você pode dizer, é sabido que o carro, é sabido, as pessoas têm consciência disso, então diga isso no seu texto depois na argumentação, por que as pessoas têm consciência disso? Se você não quer usar o é sabido, faça como eu falei, entra direto, mas responda. E com essas palavras que são chave. Luci, mas aí eu vou passar minha redação inteira falando carro, cigarro, carro, cigarro, carro, cigarro, novo, carro, cigarro, repetindo 1000 vezes. Calma. Aí o que você pode fazer? Uma vez apresentado o tema, uma vez colocadas as palavras-chave do tema, aí sim você pode recorrer a sinônimos. Mas muito cuidado. Alerta número 2. Sinônimos que sejam realmente muito aproximados, porque você lembra que sinônimo perfeito é difícil, né? Então você vai pensar em palavras em que você pode fazer uma substituição uma pela outra sem prejuízo de sentido. Difícil, né? Eu acho difícil dependendo do tema. Então o que você vai fazer? Usar pronomes, isso, né? Às vezes você faz uma retomada usando um pronome oblíquo o cigarro, né? O carro, você usa o. Então é uma forma que você tem de retomar sem que você tenha que repetir. Mas se tiver que repetir, dá só uma distanciazinha, sabe? Não faz na linha seguinte, dá uma distanciazinha e repete. Mas o teu examinador tem que achar ali carro, cigarro novo, releitura do cigarro. Às vezes dá certo, tá bom? Então a VUNESP ela é assim. Lembre-se de que a redação da VUNESP vale 11 pontos. E aí, na hora da grade deles, eles vão dividir a grade de uma maneira em que a gente possa ver cada parte do seu texto analisada. Então, coesão e coerência, eles vão analisar aí a argumentatividade, o quanto você defendeu essa tese, a clareza na apresentação dessa tese e, principalmente, o tema se foi trabalhado. Tudo bem? Tem mais uma característica da VUNESP que eu quero citar e que aí eu já vou fazer o ganchinho para falar de FUVEST. A Unesp, ela não, ou a VUNESP, né, enquanto organização, ela não se preocupa muito com uma coisa que a gente chama de repertório externo. Em aulas anteriores, eu conversei com vocês a respeito de repertório. Se você não sabe do que eu estou falando, rola aí um pouquinho que você vai ver um vídeo intitulado Repertório. Quando eu falo de repertório, e eu esclareço naquele vídeo, eu não estou falando de um filme, de um livro, pura e simplesmente. Eu estou falando de referência a outras áreas do saber. Lúcia, eu preciso colocar na VUNESP? Não. A VUNESP não se importa que você não faça nenhuma relação entre o tema e um filme, uma música. Tudo bem. Não há, no espaço da grade de avaliação deles, essa importância. Mas isso haverá tanto na FUVEST quanto no Enem. E aí eu começo a migrar para os outros vestibulares. Quem é a FUVEST? Não sei. Sinceramente, eu não sei. A VUNESP, ela é muito clara. A gente consegue saber exatamente o que eles querem. Tá ali, exposto pra gente. A gente reconhece grade. A FUVEST, a única coisa que a gente sabe, a redação vale 50 pontos. A grade é tripartida. E nessa tripartição, vou até ler aqui para você, ó. A grade é assim: desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo argumentativo, 4 pontos. É o que vale, né? Coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. Peso 3. Aliás, não é 4 pontos, é peso 4, né? Aí, peso 3. Correção gramatical e adequação vocabular, texto 3. O que significa? Olhando assim, parece que a argumentação e essa organização mesmo do texto dissertativo pesa muito mais, né? Se eu somar as duas, tem esse 7 aí, que aparece com força para mim, e a correção gramatical fica ali, com pezinho 3. O que me leva a crer que muito mais importante a análise do tema. Como é que eu conheço um pouco da FUVEST? Primeiro, pela minha experiência de tanto tempo trabalhando com vestibular, e houve um tempo em que a FUVEST lançava as principais redações no site deles. Então a gente tinha um perfilzinho. Só que isso aconteceu até 2012. Depois disso, eles pararam de divulgar. E a gente ficou no escuro. Sinceramente, a gente ficou no escuro. Os examinadores da FUVEST
São pessoas que vivem em algum submundo que a gente não conhece. Tô brincando, mas tô falando sério, porque os examinadores da FUVEST, eles assinam um contrato de sigilo sobre o trabalho deles. Você não sabe exatamente quem eles são. O que a gente começou a perceber de uns anos para cá? Os alunos tiveram uma movimentação para ajudar outros alunos. Então, por exemplo, os estudantes de medicina se organizaram, aqueles que passaram na FUVEST, entraram ali na faculdade de medicina, eles começaram a se organizar e recolher as melhores redações. E fizeram um lindo trabalho de divulgação das melhores redações. Com isso, a gente começou a olhar e analisar, desconstruir esses melhores textos. E a gente chegou a algumas constatações importantes. O que está presente em quase todos os textos da FUVEST? Quase todos os textos da FUVEST, que são considerados textos de nota muito alta, 40 para cima, porque a grade vai até 50, né? Nessa partição toda que eles fazem aqui, eles vão até 50. O que a gente percebeu? A gente percebeu que todos esses textos têm essa carga do repertório externo muito forte. Então, parece que há uma valorização muito grande das variadas áreas do saber presentes no seu texto. Então, é você fazer um diálogo entre a sua redação e uma obra literária. Você fazer o diálogo entre a sua redação e a física, e a química, e a biologia, o mundo do cinema, em todas as suas variações. Citar um filósofo, o conceito do filósofo, e bem trabalhado ali. Eu gosto de usar um termo para definir a redação da FUVEST. A gente vê que as análises na FUVEST, dessas redações nota alta, são análises muito maduras. O que significa que o vocabulário é um bom vocabulário, mas acima de tudo, a construção do pensamento é uma construção em que o clichê não entra. Marca autoral muito forte, portanto, redações que têm uma complexidade um pouquinho maior. É um tipo de redação que você lê com calma, entendendo todas as relações que são feitas ali, mas elas têm um padrão de escrita um pouco mais alto do que a gente consegue observar em outras redações. O que eu sei então da FUVEST que eu posso passar para você? Quanto mais você puder ampliar seu repertório, quanto mais você puder potencializar a sua argumentação, maior a sua nota na FUVEST. Mas obviamente que estruturação interna do texto, né? Muita clareza na hora de escrever, escolhas lexicais muito boas, como eu falei, um vocabulário bem elaborado, ainda que um erro ou outro gramatical possa passar pelo texto e isso às vezes nem compromete. Isso é a FUVEST. Temas. Bom, eles adoram a palavra contemporâneo, isso é uma coisa curiosa, porque eles já falaram da ciência na contemporaneidade, né? Em todo o papel da ciência, como eles colocam no mundo contemporâneo. Deu uma coladinha aqui. E também a pergunta que eles fizeram no ano passado, se o mundo contemporâneo está fora de ordem. Peraí, você tem que falar sobre a ciência e você tem que falar sobre uma ordem. E estar fora dessa ordem, então pressupor uma ordem. Hoje eu não vou conseguir falar sobre isso com vocês, para esse vídeo não se estender demais. Mas olha o que eu quero que você entenda. Quando eu falo do mundo fora de ordem, primeiro eu preciso pensar o que seria um mundo ordenado. Eu preciso do conceito. Quando eu falo do papel da ciência, eu preciso pensar o que é a ciência dentro de uma sociedade e ao longo do tempo. A redação da FUVEST, portanto, é um pouco menos concreta do que a gente viu na VUNESP, né? Porque a VUNESP trabalhou uma coisa do tipo, o carro é o novo cigarro. O voto deve ser facultativo, foi o ano anterior da VUNESP, não o ano passado o outro. O voto deve ser facultativo, ou seja, ele pega um fato da realidade, é muito mais concreto. E a redação da FUVEST tem elementos mais abstratos. Portanto, é necessário também tomar um pouquinho de cuidado nas duas, né? Se a redação é muito concreta e eu fico o tempo inteiro jogando na realidade, corre o risco da minha análise ficar muito rasa. Então eu preciso de vez em quando conceitualizar, de vez em quando eu preciso abstrair, pensando em VUNESP. Pensando em FUVEST, a redação já é mais abstrata. Se eu for ficar também abstraindo demais, só trabalhando conceitos, cadê a realidade? Então eu preciso buscar um equilíbrio, certo? Tudo bem? Aí vem o terceiro modelo, que é o Enem. O que acontece com o Enem? Ao contrário da FUVEST, o Enem escancara
O que nós queremos? O que nós desejamos? E aí vem lá o manual todo detalhado, né? A cartilha do participante, tem lá tudo que a grade completa, o que é cada competência, tá tudo ali explícito, melhores redações, lindo. Mas tem uma coisa. O Enem é o único vestibular desses 3 sobre os quais eu falei, e outros, pensando em outros também, que faz uma exigência para você. Eu vou te apresentar um problema. Em geral, o tema não vem em forma de pergunta, em geral, às vezes pode vir. E ele não está pegando exatamente um dado único da realidade. Ele apresenta um problema social, econômico, político, e ele diz para você assim: esse problema existe. Ele já disse, existe. Quais seriam os possíveis caminhos para que ele deixe de existir? Ou para que o problema se modifique, né? Um problema que às vezes é recorrente, ele deixe de se repetir mesmo e existir ao longo do tempo. Passe a não existir mais. A isso nós chamamos de intervenção. Não é solução. É um desejo de mudança. E qual seria a forma da mudança? Por isso que eles vão perguntar para você: quem vai fazer a mudança? E você precisa, na conclusão, dizer qual vai ser essa mudança, como, com que meio você vai utilizar para fazer essa mudança e a finalidade disso tudo. Mas me dá detalhes. É assim. Eu quero fazer mais vídeos a respeito do Enem, porque eu sei que o Enem causa muita dúvida, porque é muita coisinha, né? O Enem que é uma presença forte de conectores marcando cada passagem do seu texto. É quase um texto metalinguístico, em que o tempo inteiro você diz assim: agora eu vou para o primeiro argumento. Em primeiro lugar, agora eu vou para o segundo argumento. Sim, isso é fundamental. O Enem se preocupa muito com a correção gramatical e contabiliza os erros. Diferentemente da FUVEST e mesmo da VUNESP, que vê lá o tipo de erro que você cometeu, o Enem acaba fazendo assim. Não é a qualidade do erro, digamos assim, né? Olha, a pessoa escreveu uma palavra errada, que é uma palavra super comum, então, né, complicado. Mas escreveu errado uma palavra que é tão difícil de usar no dia a dia, né? O que a gente chama de baixa frequência. Tudo bem, vai? Não, é quantitativo. Quantos erros foram? 1, 2, 3. 3 erros. Pronto, já não tira mais a nota máxima naquela competência que seria 200. E aí, acho que você sabe, são 5 competências, sendo a última intervenção, e nessas 5 competências valendo nota máxima de 200. O Enem, ao contrário da VUNESP, te exige, eu quero que você faça uma associação entre essas ideias e as áreas do saber. Mas olha, não é simplesmente deixar cair dentro do seu texto o nome de um filósofo, não. Eu quero que você valide essa informação. Do que eles estão falando, Lucy? Que não basta você citar o filósofo, mas você dizer por que aquele conceito daquele filósofo contribui para a sua argumentação. É muita coisa, é muito detalhe. Por isso que a gente vai dedicar também um espaço para falar só de Enem. Mas com isso, acho que você consegue ver. Você não vai poder, então, criar um padrão de escrita e aplicar esse mesmo padrão de início de redação, de fim de redação, para as T's, porque vai dar erro, vai dar problema. Do que eu preciso, então, Lucy? Eu preciso conhecer o meu inimigo. Quem é meu inimigo? A prova. Cada prova tem uma grade. Eu vou disponibilizar para vocês essas informações, tá bom? Os critérios de cada grade, eles vão ficar aqui disponíveis para vocês poderem dar uma olhadinha e tirarem algumas dúvidas que vocês tiverem sobre isso. Tudo bem? Eu acho que deu para conhecer um pouquinho, né? Eu dei uma passadinha. Como eu falei em outros vídeos, a gente vai entrando em mais detalhes. Eu só queria que você estivesse preparado para isso. O que é um bom escritor? É aquele que atende aquela necessidade que a proposta traz, mas dentro de um modelo, dentro das instruções que a prova pede. E pensando nessas instruções, vem aquela série de exigências que a gente vai chamar de grade de correção. E aí os pesos que cada grade daria para cada momento e como elas são diferentes. Era disso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Meus amores e minhas amoras, eu gostaria de que você
comentasse esse vídeo, de que você curtisse, compartilhasse, mostre para os seus amigos esse trabalho que a gente tem feito e com esses parceiros que eu tenho criado na Margem, porque o que a gente quer mesmo é que o conhecimento chegue a todos os lugares. Beijos enormes para vocês. Semana que vem tem mais vídeo no canal. Beijo!